O Brasil carrega uma dívida que se aproxima a 90% do PIB, isso segundo o FMI. Os juros estão em 15% ao ano e até 2029 as despesas discricionárias vão praticamente desaparecer. O resultado disso tem nome: colapso fiscal. Vamos entender de fato toda a questão do fiscal brasileiro hoje no Strike. Este é o nosso tema, que recebe Écio Costa, economista e também consultor financeiro. Écio, obrigada pela presença presencial hoje aqui nos nossos estúdios. Bem-vindo. Paulo, é sempre um prazer estar participando, né, aqui na BMC News, e hoje presencial é sempre mais interessante, né, porque a dinâmica fica mais interessante da discussão que a gente pode ter em cima dessa pauta, que é um tema realmente bastante problemático, né? Écio, a gente fala muito, né, sobre a questão de risco fiscal, mas acho que para a gente, né, e o telespectador que está aqui nos assistindo, a gente aprofundar até um pouquinho mais, quais são os fatores concretos, né, que acabaram trazendo a gente a esse quadro de risco, de colapso fiscal, de um risco fiscal muito forte? Pois é, a gente tem, desde a mudança para o governo Lula, uma transformação radical na forma com que as contas são administradas. Antes você tinha um teto de gastos no governo Bolsonaro, tudo bem que também né, tinha algumas medidas que eram consideradas fora do teto, como durante o período da pandemia, por exemplo, mas com o arcabouço fiscal, você parou de ter realmente um teto de gastos e passou a ter uma forma mais dinâmica de expansão de gastos dentro, né, de um horizonte definido, que mesmo esse horizonte definido, os gastos têm sido tão elevados que estão descumprindo, né, as regras do arcabouço. Tanto é que houve revisão, né, da meta do arcabouço para esse ano, né, no ano passado, para o ano que vem também, e no ritmo que a gente vai, novas revisões devem acontecer, né, ou seja, o arcabouço ele não está funcionando. E aí você tem um número de medidas que trazem esse impacto. Os principais, na minha opinião, vêm da questão da Previdência, certo? Onde a gente teve uma reforma e o ganho que se obteve com essa reforma ele já está praticamente nulo, porque você tem agora um novo componente chamado BPC, né, que cresce exponencialmente, é mais problemático até do que um Bolsa Família, porque o Bolsa Família você está falando de R$600, às vezes o valor aumenta dependendo da composição familiar, né, porém o BPC é, em geral, um salário mínimo. Né? Só para a gente contextualizar, benefício de prestação continuada, né? Isso, que abrange, por exemplo, pessoas que atingem determinada idade e que não têm aposentadoria. Então, eles recorrem ao BPC. Pessoas que têm doenças, né, que o Estado provém esse benefício para elas também. E há diversos diagnósticos, inclusive, que vêm crescendo, né, do espectro autista e outros tipos de doenças, né? Principalmente da pandemia para cá, isso se acelerou muito, e isso tem representado uma conta muito difícil de se pagar, porque junto com isso vem um reajuste de salário mínimo, né, acima da correção da inflação, que era a regra anterior. Agora você olha o desempenho do PIB dos últimos 2 anos, né, aplica junto com a correção e há um ganho real do salário mínimo, que para o trabalhador é inquestionável, um ganho excelente, ele vai ter mais condições de prover, né, para a sua família, porém, para as contas do Estado, isso impacta os aposentados e impacta os beneficiários também desses programas sociais, porque todos são corrigidos em conjunto, diferente do Bolsa Família, por exemplo, que não sofre correção já há alguns anos. Então, essa conta vai se tornando cada vez mais elevada.
Só uma dúvida, né? E você traz essa questão, e claro, né, é relevante para quem recebe, mas eu queria entender se o quanto de fato ele acaba sendo mesmo ali a mais, por quê? Este cenário, ele impacta a economia e pode gerar até mesmo uma inflação. E aí não perde o poder de compra também? Talvez, de repente, você aumenta ali X, mas o teu poder de compra agora é metade desse X. Dá para fazer essa misturação? Isso vira um ciclo vicioso, né? Tá. Porque você vai gerando o déficit, esse déficit ele precisa ser financiado, então, para se financiar, você precisa captar recursos ou emitir moeda. A emissão de moeda, graças a Deus, a gente tem segurado, né, há vários anos, né, desde o Plano Real, há um maior controle nesse sentido, porém, a emissão de títulos, ela corre desenfreadamente. E quanto maior a dívida, maior o risco que o país oferece, consequentemente, maior a taxa de juros. Então, a conta vai ficando cada vez mais alta. Além disso, quando você gasta mais do que arrecada, né, você está gerando um impulso fiscal na economia, né? Você está meio que turbinando a economia, né, jogando mais dinheiro nas mãos da população, que vão consumir mais. Isso é até certa forma bom, né, porque movimenta, né, o consumo, mas o que é que termina acontecendo? Como o endividamento está alto e as taxas de juros estão altas, fica mais difícil para o lado da oferta produzir mais, captar recursos financiados, por exemplo, porque as taxas de juros estão muito altas. A Selic é uma taxa base, né? Então qualquer empréstimo, financiamento, ele vai ser Selic mais alguma coisa, né? A não ser que sejam recursos direcionados, né? Como o BNDES, fundos constitucionais, o FNE, FCO, FNO, ou o FINEP, que poucos terminam tendo acesso a esses recursos, né? Então fica mais difícil você investir, produzir, fazer capital de giro, né? Para poder atender essa demanda que está crescente. Então, de um lado você tem demanda muito forte, oferta que está sofrendo para poder atender. Isso termina gerando inflação. E aí a inflação corrói o poder de compra daquele trabalhador que teve um reajuste de salário mínimo acima da inflação, que seria um ganho real, mas ele é corroído, né, pelo aumento dos preços dos alimentos, né, dos serviços que são prestados, de todos esses itens que compõem o IPCA. Né? E aí, voltando à questão do ciclo vicioso, a coisa vai se retroalimentando. Eu acrescento ainda, além dessa questão do reajuste do salário mínimo, do BPC, o próprio governo lançando novos programas sociais. A gente viu recentemente, né, programas como o gás, né? Está se falando recentemente do ônibus, né, agora. Do ônibus gratuito para todos. Isso tem um custo, né? Vai sair de algum lugar. De onde que vai sair isso? Do endividamento que o país vai ter que fazer para poder garantir esses programas sociais que serão utilizados pela população. Então, assim, não é querer ser contra medidas sociais. A gente sabe que temos uma população pobre muito grande, principalmente na região Nordeste, Norte, só que tudo tem que ser muito bem planejado, né? Porque senão essa conta, em algum momento, vai ficar muito cara e as gerações futuras vão estar pagando por isso. Os nossos filhos vão pagar por essa conta lá na frente, porque esse endividamento cada vez mais alto, você precisa honrar ele. E para isso você vai estar sempre captando mais recursos via impostos da população, né, para poder bancar esses empréstimos, esses financiamentos. Então, é uma trajetória que precisa ser corrigida, né? Você não pode ir com esse impulso fiscal permanente, acreditando que isso vai trazer o desenvolvimento econômico. Oécio, um ponto, até uma frase que você traz, né? Precisamos corrigir, né, essa trajetória. O governo, ele até tem esse diagnóstico, né? Eu até falo que parece um paradoxo político ali muito cruel, porque ele admite, tanto que a gente viu até a própria ministra ali do Planejamento falando, 2027 é um ano limite, tem que se fazer
ali medidas que tragam ou mexam ali na parte estrutural, admite o rombo fiscal, mas a gente continua vendo, inclusive, essas medidas que você trouxe agora, do gás ou do ônibus, medidas populistas sendo utilizadas, né? E isso acontece, entra governo, sai governo, com o intuito de trazer ali uma reeleição ou não, enfim, mas quem está com a máquina ali na mão acaba colocando, sim, ainda muito mais essas medidas populistas ali para tentar angariar ali o voto. Por que reconhecer a doença e rejeitar o remédio? Essa é uma problemática, né? E é importante até ressaltar que isso acontece não só a nível federal. Uhum. Ano que vem é um ano de eleição, né, onde você vai ter governadores também querendo se reeleger ou eleger alguém da sua base política. E vai ser um ano realmente de muita expansão fiscal. Já há muitas previsões apontando nessa direção, e é aquela problemática que você mencionou, que realmente você vê muito mais a sua manutenção do poder à frente, né, como prioridade, do que realmente ter uma economia, né, dentro, né, das regras fiscais, para que você possa olhar mais para frente, né, ter uma visão mais de futuro. Os governantes que a gente tem, os gestores que a gente tem, infelizmente, eles estão muito mais preocupados com a próxima eleição, né, os próximos 2 anos, porque de 2 em 2 anos a gente tem eleição, do que realmente essa visão de futuro. E isso, na minha opinião, não vai mudar, né? A gente precisa ter, na realidade, uma mudança do eleitorado, né, em cobrar para que isso não seja colocado por parte dos políticos. Mas né? aí entra uma questão de educação também, né? Exatamente. Aí vem a questão da educação financeira, da educação até, como eu diria, base, né? de conceito de setor público, de Estado. E por muitas décadas a gente teve aqui a concepção de que o Estado é o grande provedor, né? Que ele tem que entregar a saúde, a educação. É o modelo brasileiro, a Constituição, inclusive, fala disso. Mas para poder até entregar a educação e saúde, você precisa ter um governo bem organizado, né, com um setor administrativo eficiente, né, uma ótima alocação de recursos, para que isso não vá prejudicar todo o resto, né, para que a economia consiga funcionar bem, gerando os impostos que vão ser coletados para utilizar na saúde, na educação, que é a grande reclamação que a gente tem. Né? A gente tem uma carga tributária que, se você for olhar na América Latina, não estou nem falando de Europa, na América Latina a nossa carga tributária é a mais alta em termos de percentual de PIB. Tá? E ela se aproxima à média da OCDE, né, que é o clube dos países ricos, e onde lá esses serviços são muito bem prestados. Tem uma carga tributária elevada, mas há uma contrapartida muito eficiente. Então, o brasileiro que paga essa conta, né, da classe média alta, não estou nem falando a base nem o topo, né, porque a gente já sabe que a base realmente precisa dos benefícios e o topo faz sua administração tributária para não pagar tanto. Né? Mas quem está ali no meio, né, sofre muito porque precisa pagar os impostos de uma carga tributária muito elevada e, ao mesmo tempo, contratar esses serviços que, teoricamente, deveriam funcionar gratuitamente. Saúde, educação e segurança. Né? Então, esse é o dilema. É essa grande mudança que a gente precisa sofrer aqui no país para reorganizar, né? Não só falar de reforma tributária, de consumo e de renda, mas de reforma administrativa, de uma boa política de alocação de recursos. Écio, inclusive, acho que esse é um tema para um próximo, tá? Da próxima vez que você voltar, a gente pode falar um pouco mais sobre a eficiência ou a capacidade, né, da gente
tentar mensurar a eficiência deste gasto público, mas eu acho que rende um programa à parte. Vamos ficando aqui só na questão do fiscal, que eu acho que é um ponto interessante depois da gente até se aprofundar mais e entender que a gente tem esse gasto e a gente, de fato, não tem essa qualidade. E aí dá para a gente até entrar em educação, enfim, em tudo. Sim. Mas, ainda nessa questão, quando a gente olha, principalmente para o cenário atual, a gente olha ali, por exemplo, curva de juros, os prêmios longos, eles seguem acima de 7%. Ali, né, reais. Isso talvez fica muito claro que mostra essa desconfiança que o mercado tem ali para o governo se financiar, né? Como explicar, ao mesmo tempo, uma contradição que a gente vê as bolsas nas máximas, né? Chegamos a atingir ali o patamar dos 145 mil pontos, renovando máximas e máximas, mas os fundamentos fiscais se deteriorando e a curva de juros mostrando exatamente essa desconfiança. A gente não pode também ignorar o que acontece lá fora, tá, né? Se você olha só para dentro, você fica realmente sem entender o que está acontecendo. Está tudo perfeito, né? Esse endividamento está controlado? Não, não está, né? Ele continua crescente. Mas você tem também o aspecto internacional. E a Bolsa, o investidor, né, de renda variável, de ativos em Bolsa, eles têm muita flexibilidade para entrar e para sair. Então, o que acontece aqui não está desconectado do que acontece lá fora, e você tem um momento, né, dos Estados Unidos, principalmente, onde você vê uma movimentação contrária do que está acontecendo aqui, né? Enquanto você está com a Selic a 15% e sem um horizonte para esse ano, pelo menos, de redução, na minha opinião, né? Pelos dados que eu tenho acompanhado, de taxa de desemprego, por exemplo, na sua mínima histórica, isso traz pressão, né, sobre preços, de impulso fiscal que vai acontecer agora no segundo semestre. Pelo lado da oferta, eu já mencionei, está desacelerando, vários indicadores têm apontado isso. O último IBCBR, por exemplo, do Banco Central, apontou o segundo mês seguido de queda. Mas lá fora, nos Estados Unidos, você tem uma desaceleração do mercado de trabalho. Os preços não dispararam com o tarifaço, houve alguma movimentação, talvez ainda venha a acontecer, mas por enquanto não está acontecendo. E o lado do mercado de empregos, que o Fed usa muito as duas visões, né, bastante desaquecido. Então lá você tem realmente esse movimento de queda de juros. E aí quando você está agora com taxa de juros de 4%, deve ficar abaixo de 4% no final desse ano. O dólar também desvalorizado. E aí você tanto entra para cá para pegar um título de juros real de 7%, né, que é em reais, como você também entra na Bolsa, que teve uma performance muito abaixo, né, dos seus pares nos últimos anos, então está com um preço bastante convidativo, e lá nos Estados Unidos os principais indicadores estão batendo máxima após máxima, né? Então aqui termina se tornando atrativo nesse lado mais especulativo da coisa, né, do que quando você olha o conceito macroeconômico daqui do país. Uma coisa que tem me preocupado muito são as contas externas do país, né? Porque com esse endividamento muito alto, o serviço da dívida está aumentando muito, você está tendo um déficit cada vez maior de envio de pagamentos lá para fora. O investimento estrangeiro direto ainda está num patamar muito alto, que ajuda a fechar a conta, mas a balança comercial brasileira a gente atingiu um recorde há 2 anos atrás, né, de quase 100 bilhões de dólares de saldo, depois caiu para 70 bilhões no ano passado. Esse ano está com a perspectiva de cair ainda mais, e aí esse saldo vai ajudar menos para fechar essas contas. É um déficit gêmeo, né? No caso, o déficit fiscal e o déficit de conta corrente ao mesmo tempo. Isso. E aí esse déficit ele é financiado pelo investimento estrangeiro direto e pelo saldo da balança comercial. O saldo caindo, o investimento estrangeiro direto ainda está funcionando bem. Mas se houver algum agravo na relação Brasil e Estados Unidos, e os Estados Unidos forem mais além, né, nas retaliações contra o país,
o investimento estrangeiro direto, grande parte dele vem dos Estados Unidos e ele pode cair drasticamente. Então, isso pode comprometer muito as reservas internacionais do Brasil, trazendo ainda mais preocupações para a gente. Então, assim, é um cenário que preocupa. O câmbio ele está sendo influenciado pelo diferencial de juros, né, bastante, por essa oportunidade de bolsa, mas pode ter alguma reversão aí, a depender dessa relação Brasil e Estados Unidos. Então, a gente não está isolado, né, e tem que observar todos esses fatores. Ô Écio, o Banco Central ele fala ali numa dívida de 77% do PIB, o FMI fala em 90%. Eu queria entender, né, por que as contas elas são tão diferentes? Quem está errando? Qual é a metodologia que justifica a gente ver essa diferença? Não tem errado e certo, são padrões diferentes, né? O FMI não leva em conta os ativos do Banco Central. E o Banco Central leva em conta os seus ativos nessa conta. Aí ele desconta. Por isso que no padrão FMI está acima de 90%, no padrão Banco Central está se encaminhando para os 80%. Está em 77%, 78%. Todo mês é atualizado. No primeiro semestre até houve momentos de redução, mas os precatórios, por exemplo, ficaram para serem pagos a partir de julho. Né? Você tem outros programas aí também acontecendo já com o viés eleitoral a partir desse segundo semestre. O contingenciamento que aconteceu no primeiro semestre, anunciado pelo ministro da Fazenda, Haddad, de 30 bilhões, você deve lembrar, ele já descontingenciou 20 bilhões. Mas aí eles só começam a ser gastos a partir do segundo semestre. O orçamento também foi aprovado mais para o final do primeiro semestre. Então, você ia num regime de despesas mais moderado. Então, você vai ter um impulso fiscal muito forte e isso vai aumentar déficit, que vai ser financiado por aumento de dívida. Né? Então, a gente deve se aproximar dos 80% até o final do ano. Écio, vou fazer uma pergunta aqui, talvez até um pouco provocativa nesse sentido. Você que é um especialista e grande especialista em projetos na viabilização de captação de recursos para as empresas, se o Brasil hoje ele fosse uma empresa buscando financiamento, você teria dificuldade em fazer essa captação? Pois é, essa é uma ótima pergunta, Paula, porque a gente eu tenho mais de 20 anos de experiência com isso, e aí o banco ele vai olhar vários fundamentos. Ele olha o balanço das empresas aí do último ano, dos últimos 3 anos, olha o desempenho, né? E olha também quais são as garantias que podem ser fornecidas. E olha o plano de negócios, claro. Então, são 4 aspectos importantes. Né? Então, o Brasil, quando você olha o balanço dele dos últimos 3 anos, preocupante, né? Você teve déficits recorrentes, né? Ou seja, estaria tendo prejuízo, né, nesses últimos anos. Ele vai olhar também a questão das garantias. Não, as garantias eu vou deixar por último com o plano de negócios. Né? Ele vai olhar o desempenho, né? E em termos de desempenho, a gente está indo muito bem. Né? O Fernando Haddad está fazendo um ótimo trabalho de aumento de arrecadação. Desde o início da sua gestão, o que mais se trabalha é em novas formas de aumentar a arrecadação, com novos impostos, com revisão do que foi feito no passado, com reformas para se tributar mais. E a gente vê realmente um desempenho cada vez, né, batendo recordes de arrecadação. Não sei se isso é necessariamente bom no caso da empresa Brasil. Da empresa normal, é um bom indicador. Desde que dê lucratividade. Né? E aí você vem plano de negócios e ativos. Né? Plano de negócios... caso do Brasil não dá lucratividade, só um ponto, né? A receita, aumento só de receita ali. Tem mas receita, mas está gastando ainda mais. Isso. Que aí termina tendo prejuízo. Né? E aí, em termos de plano de negócios, eu tenho uma crítica muito grande ao que está acontecendo, porque a gente não vê realmente políticas que tragam um fomento a um desenvolvimento econômico de médio e longo prazo, né, do nosso país. A gente vê medidas muito aqui e acolá,
mas que, às vezes, elas terminam sendo muito conectadas ao crédito, né, e ao crédito direcionado, que é escasso, né? Nem todos conseguem ter acesso a esses recursos. Mas, assim, olha, nós vamos ter um planejamento para que o agronegócio, que já é uma grande potência, se torne ainda mais forte por esse e aquele motivo. A indústria vai ter um crescimento baseado na sua vantagem comparativa ou competitiva. Isso tem sido muito pouco trabalhado. A gente vê o ministro da Fazenda muito mais preocupado com a arrecadação do que com o planejamento, né? Existe também o Ministério do Planejamento para isso, mas ele também está muito, a Tebet está muito mais voltada novamente para a questão de orçamento do que para um planejamento de país, de projeto país. E aí isso fica muito solto, né? A gente não vê um norte bem direcionado. E aí a questão dos ativos que servem como garantia. Aí nós temos realmente muitos ativos. Nós somos uma potência econômica, tanto no lado do agro, dos minerais, do capital humano, não, né? Infelizmente, a gente precisa investir energia muito. Também temos, né? Exatamente. A gente precisa investir muito em educação para que a mão de obra se torne mais produtiva, e aí você tem esse diferencial também. Mas a parte de energias renováveis, nós crescemos muito e temos um potencial gigantesco pela frente. Então, isso é o que termina fazendo a velha frase, né? O Brasil é o país do futuro, porque ele tem os ativos, tem o potencial, mas falta todos esses outros 3 itens, né, para que você tenha realmente um modelo de sucesso, né, para um crescimento mais sustentável e que faça com que a gente se torne uma nação realmente desenvolvida através desses investimentos. Senhor, preciso ir para um rápido intervalo, tem outras questões aqui para a gente não interromper o raciocínio. Eu vou para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho, dentro de 2 minutos, voltamos com mais conversa aqui no nosso Strike. Continue com a gente. Estamos de volta aqui no Strike, falando com Écio Costa, economista e também consultor financeiro, sobre a situação fiscal do Brasil. Écio, essa dívida, né? A gente estava falando ali, FMI coloca 90% do PIB, Banco Central, você muito bem explicou ali, por conta das reservas, coloca 77%, caminhando a 80%, mas fica sempre aquela pergunta, acho que a maioria fica ali tentando entender, o Brasil corre risco real de um calote? Isso é algo complexo, né? A gente não tem um histórico realmente recente de um encaminhamento nessa direção. No passado, o risco era muito maior, porque o endividamento externo era muito elevado e nós não tínhamos reservas internacionais. Hoje, a situação meio que se reverteu. Você tem um endividamento externo, ele é na ordem dos 30 bilhões de dólares, porém as reservas internacionais estão na casa dos 350 bilhões. Então a gente hoje é um credor externo. A gente tem as reservas são investimentos, né, que o Brasil tem lá fora, em títulos da dívida americana, em diversos outros assets lá fora, né? E aí você, numa crise, por exemplo, de fuga de capitais, onde os investidores podem sair em massa daqui, você tem aí 300 bilhões de dólares para usar esse colchão, para usar em sua defesa, para manter, né, os compromissos do país. O problema hoje está na sua dívida interna, né? A dívida interna, ela está em reais, então o risco de câmbio ele deixa de ser uma questão, porém você tem o risco da rolagem dessa dívida. E aí, quanto mais alta a dívida de um país que não está com compromisso fiscal, você tende a ter um encurtamento do prazo da dívida e uma elevação da taxa de juros. É igual a empresa que a gente estava conversando. Se é uma empresa muito saudável, os bancos vão procurar ela e vão dizer, olha,
eu estou com essa linha aqui, né, com um prazo de 12 anos para você, 4 anos de carência, e a taxa de juros ótima. Por quê? Porque você tem a credibilidade, porque você está mostrando bons balanços, né? Se você está tendo prejuízos recorrentes, né, o banco ou o investidor internacional vai olhar e vai dizer, poxa, peraí, ele está gastando mais do que arrecada, né, constantemente, né, consistentemente. Isso é uma ameaça? É. Eu vou emprestar? Tudo bem, mas vai ser no prazo curtíssimo, porque eu tiro meu dinheiro rapidamente e vai ter um prêmio de risco mais elevado, porque se acontecer alguma coisa no meio do caminho, pelo menos uma parte já foi paga, né? Então, essa é a problemática que a gente tem aqui no país quando você regularmente vai gerando déficits, né, em cima de déficits todos os anos. E aí a dívida fica mais cara, fica mais curta, né, e a relação dívida-PIB só tende a aumentar, porque você vai emitindo nova dívida para poder pagar aquela outra dívida e os seus juros, né? O déficit nominal ele está muito elevado, né? Quando você fala de Selic a 15, mais juros longos aí, Selic mais 7, né, 8, né, já chegou nisso, a conta fica muito salgada para o governo estar rolando essa dívida. Então, a problemática vai nessa direção. O arcabouço fiscal ele precisa ser cumprido à risca, né? E a gente já viu que, como eu já comentei, as revisões têm abandonado isso. Há estudos que dizem, realmente, como a ministra mencionou, que em 2027 você vai ter sérias dificuldades para cumprir o arcabouço, para fechar as contas. Não vai realmente conseguir. Então, uma nova medida de austeridade vai ser forte. Quem se eleger em 2026, 2027 vai ter um ano muito difícil para administrar. Me faz pensar aqui numa outra questão, né? Eu ia fazer uma outra pergunta, mas aí você traz uma deixa. Quem se eleger? Se de fato o governo se reeleger, um governo que é expansionista, ele consegue, tem uma margem de empurrar esse 2027 lá para frente? Ainda existe uma gordurinha aí, talvez, de tempo para que a gente consiga pensar numa estrutura, numa reestruturação, até porque se a gente for olhar para o passado, né, e entender, não faz parte realmente do DNA de um governo do PT pensar em reestruturar ali a parte da despesa, né? Ele tem sempre ali medidas mais socialistas. Qual seria, então, ali o futuro se a gente vê uma reeleição do governo atual? Pergunta difícil, hein, Paula? Desculpa, mas é que na hora me surgiu aí nessa assim, questão eu mesmo. venho refletindo muito sobre isso também. É algo bastante desafiador, né? Você mexe, inclusive, se o presidente for reeleito, né, ele quer deixar um legado. Exato. Né? Então, vai ser um legado de uma reforma administrativa muito forte para reduzir despesas, de cortes, de desvinculação, por exemplo, do reajuste do salário mínimo, que a gente comentou, dos ativos com os inativos, porque essa é uma medida que precisa ser tomada, né? Eu não sei se isso vai efetivamente acontecer, porque, como você mencionou, o DNA, né, do PT e dos pensadores que lidam com a economia por essa administração vai muito realmente na questão expansionista, né? É um viés onde se acredita que a expansão fiscal leva ao crescimento, ao desenvolvimento econômico, mas ele leva, na realidade, ao crescimento econômico de curtíssimo prazo, não é algo sustentável, como eu já mencionei. E aí, em algum momento, o ajuste precisa acontecer. Esse ajuste vai acontecer em 2027. 2026 não vem ajuste, não vem reforma administrativa. Duvido até que consiga se cumprir com o arcabouço fiscal na configuração que está.
devido a tantos anúncios que vêm sendo feitos, né, de novas políticas de expansão fiscal para o ano que vem. Está aí o desafio realmente lançado para o atual governo, caso ele se reeleja, em realmente cortar na carne. Porque boa parte da sua base eleitoral, inclusive, vai ser afetada com essas medidas, né, que venham a ser anunciadas em 2027. E se não acontecer isso, aí sim aquela sua preocupação de você ter um default, né, de ter uma quebra de contrato e não pagamento de dívidas, ele se torna mais iminente, né, porque a relação dívida-PIB vai crescer muito. Écio, o economista Gustavo Franco estava assistindo até uma entrevista dele recentemente e ele descreveu o Brasil como um país ansioso, que gasta hoje como se tivesse a riqueza ali futura. Essa ansiedade fiscal, ela é a raiz de fato ali, né, da nossa inflação estrutural. Eu até quero primeiro entrar na questão até da inflação, porque a gente sabe que o Brasil ele conseguiu se curar talvez da doença monetária com o Plano Real, mas a gente ainda segue com essa doença fiscal ali pesando muito. E até já emendo, o que faltaria, de repente, para a gente encarar, talvez, essa segunda parte do tratamento? Já cuidamos ali, fizemos um Plano Real, mas a gente tem uma doença ainda que precisa de uma segunda fase ali para ser tratada. Você mencionou o Gustavo Franco, ele também escreveu um artigo recente que fala justamente sobre as gerações futuras que vão pagar o preço, né, dessa ansiedade fiscal, dessa antecipação, né, fiscal. Porque o que você gasta a mais hoje, você vai pagar a conta lá na frente. É igual ao orçamento de uma família, ao orçamento de uma empresa. Empresa geralmente não gasta, né? A empresa faz investimento e lá na frente vai ter um retorno. As famílias, sim, é que elas elas gastam e se gastarem muito em relação ao que ganham, lá na frente vão pagar a conta. Na questão do país, é mais geracional, né? Você gera um problema que vai ser resolvido nas gerações futuras. E aí ele fala muito sobre isso. Eu, inclusive, peguei esse artigo dele, printei, escrevi sobre isso, dizendo os mais jovens precisam ler esse artigo. Tudo bem, o jovem de hoje em dia não quer perder tempo lendo um artigo pequenininho que seja, né? Às vezes só quer ler a manchete, mas às vezes precisa sentar e se preocupar com o futuro. E isso, novamente, eu acho que é uma questão de educação, é uma questão geracional, é de você entender que você precisa ter orçamento e planejamento para que o que acontece hoje não vai impactar lá na frente. Nesse sentido, né, tentando, de fato, entender ali o que precisa ser feito, o que você enxerga? A gente falou aqui de algumas medidas que seriam ali essenciais, como a desvinculação do BPC ao salário mínimo, enfim, a gente sabe que são medidas que são impopulares, a reforma administrativa acho que o maior exemplo nesse sentido, né? E a gente vê talvez a falta de vontade política de se mexer em medidas que elas são ali medidas impopulares. Você falou até lá no começo da nossa conversa, uma reforma previdenciária, já se discute que precisaríamos fazer outra reforma previdenciária, reforma administrativa, enfim, até, né, tentando entender um pouco dessa percepção risco Brasil. Qual que seria, talvez, nesse primeiro momento, uma medida crucial, que teria um impacto mais imediato para conseguir reduzir essa percepção de risco Brasil, né? Para não vamos sonhar, talvez seria utópico pensar, vamos fazer todas ali, uma atrás da outra. Não, mas qual que seria a prioridade agora? Realmente, você tem ações mais de curto prazo e outras de médio e longo prazo. Quando você fala numa reforma de previdência, primeiro que exige um debate muito extenso, a gente viu isso acontecendo lá na reforma que tivemos com o Temer, e ela precisa acontecer também. Ela vai ter impactos, um impacto pequeno inicial, depois vai se prosperando. A reforma administrativa, ela também não traz o impacto do dia para a noite, porque você vai ter regras de transição, né? A desvinculação do ativo com o inativo,
é algo que pode acontecer de imediato, né, na passagem de um ano para o outro. Veja que o orçamento de 27 ele é planejado em 26, mas ele é votado em 27. Então você pode aí ter alterações no meio do caminho, né, para dizer, olha, esse item aqui a gente vai desvincular o ativo do inativo. Isso já traz um impacto muito grande nas contas de 2027. Então, assim, tem medidas que você deve pensar, né, a suspensão de concursos públicos, né, durante um ano, né, para que as contas possam se reorganizar. É menos despesa que você vai ter naquele ano, que pode ficar para o ano seguinte. Então, tem que ir ajustando, né? Felizmente, eu não sou ministro da Fazenda, nem de Planejamento, e menos ainda queria ser em 2027, porque vai ser realmente um desafio muito grande. Tem o lado da Receita também, mas eu acho que a corda já está esticada demais. No lado da Receita, Do você lado fala? da Receita. Até era a minha outra questão. Tem ali o que pensar em mais arrecadação? Pois essa é a problemática. Você já tem uma reforma tributária em curso, né, para 2032, mas que começa já em 2026, gradualmente. Ela vai mexer já com muita coisa. Tem a reforma da renda, que vai mexer também, isentando, e aí é outra problemática, né? Porque isenta até quem ganha, né, uma faixa lá de R$5.000, vai cobrar mais da outra ponta, que a gente não sabe se isso vai ter eficácia. E se vai passar também dessa forma, né? E se vai passar dessa forma com também. essa compensação, né? Pois é. A que tudo indica, e tem uma discussão grande dentro do Congresso que essa compensação não deve vir da forma como o governo está planejando, colocando ali, né? E não vindo, normalmente significa que é menos receita do que se esperava para compensar esse aumento de despesa. E aí é mais conta para o governo pagar no final. Então, isso é um grande desafio. São medidas muito pouco populares, mas, em geral, quando a gente fala de reformas que doem, elas acontecem geralmente no segundo mandato, no primeiro ano, né? Ou num primeiro ano de primeiro mandato, quando a popularidade é muito alta. O presidente Lula ele não vai se reeleger novamente, a menos que mudem a regra do jogo, que no Brasil, né, até o passado pode mudar. Exatamente, tudo pode acontecer. Mas ele sendo um segundo mandato e tendo incorporado a responsabilidade de entregar um país com contas ajustadas, ele pode realmente, né, trazer um ministro que possa fazer esse trabalho, né, de conscientização, de redução de despesas, para que você enquadre melhor. Trazer o aumento de receita via novos tributos, aumento dos tributos já existentes, isso, assim, sempre há um novo cenário que se pode pensar. Até o IOF, que você achava que ia morrer, ele foi ressuscitado, né, porque uma das regras para o Brasil entrar na OCDE seria zerar o IOF, né? Mas ele agora está sendo utilizado como uma ferramenta arrecadatória, não mais regulatória. Então, há muita discussão. Ainda pelo lado da Receita, só para a gente finalizar essa pauta, ou esse ponto, você tem muitas desonerações também que acontecem hoje. E se fala aí de conta anual de 300 bilhões ou mais. É algo que pode ser também trabalhado por parte do governo. Vai ter muita reclamação, né, pelo setor produtivo, porque a carga tributária já é muito alta, mas eu acredito que essa é uma bandeira que eles devem, pelo lado da arrecadação, trabalhar a partir de 2027. Porque até então a gente viu a falta, talvez, ali de articulação política atualmente não conseguiu, né, fazer com que essa renúncia fiscal ali desses setores fosse, pelo menos, cortada alguma parte disso. A gente viu que o lobby ainda aconteceu muito forte
de determinados setores dentro do Congresso e segue, o jogo segue assim. Ô Écio, até um ponto, né? A gente falando, bom, não tem espaço para pensar em mais arrecadação via tributos, pelo menos assim, o setor produtivo muito cansado. A gente sabe que o Brasil, e aí olhando pelas oportunidades lá nos seus ativos lá atrás, você traz uma configuração interessante, né? Nós teríamos capacidade até mesmo em pensar em desenvolvimento via infraestrutura, vindo investimentos lá fora, pensar, de repente, o Brasil ser aí um hub de data centers no mundo por conta da energia, mas aí a gente esbarra também em questão de insegurança jurídica, falta de produtividade, de uma forma em geral, os desafios eles continuam ali muito persistentes. Trazer investimentos, olhar, né, realmente ali da parte de fora para dentro. O mercado internacional, como ele enxerga o Brasil, né? Assim, nesse sentido, a gente tem alguns entraves que acabam realmente esbarrando, atrapalhando a gente pensar em ter um crescimento econômico muito impulsionado pelo setor produtivo externo também? Eu acrescento um ponto nessa problemática que você mencionou, o excesso de burocracia. Tá. Né? E aí a reforma tributária ajudaria já? Só colocando um pouco a mais. Toca um ponto, né? Mas a burocracia ela vem não só da dificuldade em entender e pagar impostos, mas tem também a burocracia do próprio setor público em licenciamentos, né? Em facilitação aos negócios. Você teve no governo passado uma lei de liberdade econômica que foi criada e que avançou muito nesse sentido. Mas nos rankings mundiais aí de liberdade para investir, para empreender, o Brasil ainda continua lá embaixo. Grande parte por conta da questão tributária, mas também das inúmeras dificuldades para você fazer os investimentos na celeridade que você precisa aqui dentro do país. Né? Então, data centers, né? Você precisaria ter uma facilitação na regulação para que esses investimentos viessem. Empresas aéreas, por exemplo, você tem regras muito rígidas que inibem o capital externo para que entre aqui no mercado. Você tem que ir quebrando né, essas amarras para que o investidor internacional consiga dialogar com o mercado brasileiro da mesma forma que ele dialoga com o mercado do Chile, do que a Argentina está se tornando recentemente, do México, que vem há alguns anos também melhorando, da própria Índia. Né? A Índia fez reformas estruturadoras importantes lá atrás e agora consegue atrair muitos investimentos. Então, a gente precisa reduzir muito também esse custo Brasil, né, que é estimado anualmente, inclusive, e que é um custo bilionário, né, aqui na nossa economia, para que você consiga incentivar a entrada desses investidores. Você citou ali exemplos até, enfim, né, de México, outros países, Índia, enfim, mas existe algum exemplo, de repente, ali de economias que o Brasil deveria seguir ou deveria olhar ali, pensando mais para um longo prazo, né, principalmente nessa eterna questão que você até pontuou agora há pouco. O Brasil é sempre o eterno país do futuro, né? Não dá para a gente ficar só pensando, né, que o futuro tem que se de alguma forma virar esse presente, né? Tem que se concretizar e evitar da gente viver nesses movimentos de voo de galinha, eternos voo de galinha. Cresce um pouquinho, cai, cresce um pouquinho e cai. A quem olhar, né? A quem o Brasil poderia ali, de fato, olhar como um exemplo? Veja, o Brasil começa que é uma economia muito grande, né? Sim. Então, você tem aí no ranking de PIB, a gente está geralmente entre os 10 maiores. Sobe um pouquinho, diminui. Se for em dólar nominal, se a moeda se desvaloriza, piora, e assim por diante. Então, não dá para você dizer também, esse é o país exemplo que a gente deve seguir. Existem determinadas iniciativas de determinados países que poderiam, de repente, ser aplicados aqui no Brasil. Por exemplo, o leste asiático. Você tem um exemplo muito interessante que mostra a Coreia do Sul e o Brasil e o crescimento ao longo do tempo. Sim. Né? Então, você tem um crescimento de produtividade gigantesco na Coreia do Sul e no Brasil o mesmo crescimento. Tudo bem, uma população também praticamente estagnada
a população cresceu muito aqui, mas eles investiram muito em educação, né, formando capital humano. Eles são uma nação muito aberta ao comércio, nós somos uma nação muito fechada. Se você olha a participação das exportações no PIB, ela chega próximo dos 100% na Coreia do Sul. Aqui no Brasil é 25%. Mas as importações também, ou seja, é um país muito aberto. Tanto exporta como importa muito. Isso move a economia muito mais do que quando você é uma nação fechada. Então, esse é um modelo. Reformas estruturadoras, aí você tem que olhar esse modelo da Índia que eu mencionei. A formação de acordos comerciais. O Chile é o país da América Latina e talvez do mundo, dentre os que estão no mundo, que tem o maior número de acordos bilaterais de comércio. Ele não está no Mercosul e é estrategicamente, porque ele faz acordo de comércio com cada país. E ele diz, olha, eu tenho isso que é bom, quero ter acesso ao seu mercado, e o que você tem de bom? Traga para o meu mercado, porque eu não sou bom nisso, eu não vou produzir. E aí foi uma nação, um país que cresceu muito mais do que o Brasil nas últimas décadas e que tem, né, PIB per capita e outros indicadores bem melhores que o Brasil. Veja que você tem alguns modelos que você pode ir copiando. Aí é um pragmatismo, talvez, muito mais nesse sentido, né? E não levar as questões ideológicas em primeiro lugar, né? Exatamente. Trate a sua ideologia para dentro, mas para fora você precisa ter esse jogo de cintura, a diplomacia internacional, conversar com os Estados Unidos, conversar com China, conversar principalmente com a União Europeia. Né? A gente viu um acordo recente de livre comércio, né, com a Noruega, com a Suíça, tem mais outros 2 países que eu não estou lembrado agora, e que isso já serve, de repente, como um preâmbulo para que se firme finalmente o acordo Mercosul-União Europeia. Isso para a gente vai trazer um ganho de PIB muito interessante. A gente vai ter acesso ao mercado europeu para o que a gente produz bem. E os consumidores brasileiros vão ter acesso ao que a Europa produz também bem, né? Ambos saem ganhando com isso. Então, assim, isso precisa ser cada vez mais trabalhado, mas também olhando para dentro a questão da educação, a questão da desburocratização, né, a facilitação dos investimentos, essa redução do tamanho do Estado preocupa muito. Quanto maior o Estado, mais difícil fica, né, para você diminuir a dependência e, consequentemente, ter mais liberdade para inovação, para investimentos. Então, o Estado não pode ser, numa democracia, pelo menos, o direcionador, né, da totalidade dos investimentos, né? Então, isso também precisa ser bastante trabalhado, né, porque quando você tem uma carga tributária muito alta, termina caminhando nessa direção. Écio, muitos pontos interessantes, nosso tempo já chega aqui na reta final. Fica inclusive o convite já para a próxima vez que você estiver aqui em São Paulo, a gente falar um pouco mais sobre a questão dos gastos mesmo, né? Falar um pouco mais da eficiência ali dos gastos, tentando entender ali os desafios nesse sentido. Quero agradecer, muito obrigada por estar aqui com a gente sempre na nossa programação. Estamos sempre de portas abertas. Foi, como sempre, um prazer estar conversando. Eu gosto muito dos debates, das conversas com as pessoas que entendem muito do que está acontecendo. E, Paula, você é uma dessas pessoas que sempre está muito bem atualizada e bem contextualizada com o direcionamento da economia, dos negócios. E aí eu acho que quem está assistindo é que termina saindo ganhando com tudo isso, né? Então foi um prazer participar também. Obrigada, o prazer é sempre nosso. A gente sempre fala, né? A nossa missão aqui é levar conhecimento e não só a notícia para o nosso telespectador nesse sentido, né? Trazer ali informações que de fato façam a gente aprender e vocês que estão sempre aqui na nossa programação nos ajudam a criar, né, esse conteúdo aí com esse viés até educacional. Eu que agradeço. Obrigada, senhor. Você que está aqui acompanhando a programação da BMC News, obrigada pela sua audiência. O Strike volta na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.